Eu sou babaca por fazer listas no estilo de crianças pequenas para as tarefas de meus filhos adolescentes. Eu, 25 anos, tenho uma filha adotiva, 14 anos, que mora conosco há 4 anos. Também temos outros 4 filhos com idades entre 5 anos e 2 meses. Por motivos contextuais, eu e ela muitas vezes não nos entendemos e frequentemente discutimos. A principal discussão que temos é sobre suas tarefas. Ela é solicitada a limpar seu quarto, a cozinha e o banheiro. As crianças pequenas, como gosto de chamá-las, limpam o quarto delas e a sala de estar, pois estão aprendendo a limpar e não me dão problemas com isso. No entanto, a menina de 14 anos só me dá problemas. Ela se recusa a concluir uma tarefa e depois fica chateada quando digo que não haverá TV por um dia porque ela não fez suas tarefas ou, ultimamente, ela tem copiado o dicionário, 2 páginas de cada vez, por não ter concluído a lição de casa e as tarefas. No fim de semana, faço uma limpeza caprichada sozinha para que nenhuma das crianças tenha tarefas para fazer, inclusive ela. Ela veio até mim e disse que não sabia o que precisava fazer para concluir as tarefas e eu expliquei várias vezes e, bem, ontem à noite eu me cansei. Cheguei em casa do trabalho, sim, eu trabalho de 40 a 65 horas por semana e, nos meus dias de folga, faço uma limpeza profunda, e as tarefas dela não tinham sido feitas. O quarto dela estava um desastre, os pratos foram colocados nos escorredores com comida ainda neles e o chão do meu banheiro estava coberto de roupas sujas dos chuveiros e a lata de lixo transbordando de lixo. Não é preciso dizer que fiquei furioso. Gritei com ela e, embora não me orgulho disso, disse que ela estava agindo como um bebê por não fazer suas tarefas, embora seus irmãos, crianças pequenas, fizessem as deles todos os dias sem reclamar. Mais uma vez, ela afirmou que não tinha ideia do que precisava ser feito, então fiz listas. Para cada tarefa, há uma lista do que precisa ser feito e de como fazer cada tarefa, tão detalhada que tenho certeza de que até meus filhos pequenos conseguiriam fazê-la quando colocada de forma tão clara, se soubessem ler. Meu filho de 5 anos está aprendendo na escola. Meu noivo, seu pai biológico, está muito bravo por eu ter feito isso e me disse que eu estava sendo um idiota por não ter explicado o que precisava ser feito mais uma vez. O fato de ela não fazer as tarefas domésticas tem sido uma discussão constante há 4 anos e estou farto disso. As tarefas dela nunca mudaram e o que se espera que seja feito também nunca mudou. A parte com a qual ele está realmente irritado é que eu disse a ela que, para cada dia que ela fizesse uma tarefa, eu lhe daria um adesivo e cada adesivo lhe daria 1 hora de TV no fim de semana. Fiz isso para que ela entendesse que não estou mais brincando e que, se ela quisesse agir como uma criança, eu a trataria como tal. Fui longe demais. Eu sou babaca? PS. Acho que devo colocar isso aqui, pois me esqueci de fazê-lo na postagem original. O pai deles, meu noivo homem 35 anos, é um pai que fica em casa e cuida das crianças enquanto estou no trabalho. Ele prepara todas as refeições, ajuda no banho, senta com as crianças pequenas enquanto elas fazem suas tarefas e cuida delas enquanto estou no trabalho. Eu sou babaca por dizer ao meu amigo que ele deveria ver seus pais mais vezes? Olá a todos. Então, uns amigos meus, Tomem 32 anos, da faculdade de Direito, Tomem 28 anos, acabaram de se casar. No casamento, conversei com outros amigos da faculdade de Direito, incluindo o homem, 26 anos, que se mudou em outubro do ano passado de Toronto, nossa cidade natal, para a cidade de Quebec. Desde sua mudança, ele não voltou até o casamento, quando voltou por 2 semanas. Perguntei a ele com que frequência planejava voltar daqui para frente e ele disse talvez 1 vez por ano, não sei. Achei isso ridículo, ele precisa voltar e ver seus pais com mais frequência. Pelo menos 1 vez por mês, nem que seja por alguns dias. Toronto e Quebec ficam a cerca de 9 horas de distância e ele tem flexibilidade para trabalhar em casa. Ele também tem renda para pagar por isso, ele só dificulta as coisas para si mesmo ao se recusar a comprar um carro, ele veio de trem para cá. Se ele morar em Vancouver ou algo assim, eu aceitaria. Voar de volta 1 vez por ano pode fazer sentido devido ao custo, mas, mesmo assim, eu diria que 2 vezes por ano. Ele também disse que está tentando se integrar e estabelecer uma vida lá e que voltar o tempo todo atrapalharia. Que ele liga para casa todos os dias. Mas eu disse que não é a mesma coisa. E, mais uma vez, ele não está tão longe assim, ele deveria ver seus pais, você não sabe por quanto tempo eles estarão por aqui. E, diga-se de passagem, não sou hipócrita.
Moro a 9 horas de distância no norte de Ontário para trabalhar e volto de carro a cada 2 finais de semana. O restante do nosso grupo de amigos da faculdade de Direito concordou. Bem, não tenho certeza sobre o noivo, pois ele não estava em nossa mesa, é claro. Mas outros ficaram do meu lado. Mas ele ficou irritado e nos falou sobre sua opinião. Eu sou babaca? Eu sou babaca por não mudar as regras de minha casa para acomodar meus filhos de um relacionamento anterior? Então, eu, o homem 36 anos, tenho 2 filhos, 13 anos homem mais 10 anos mulher, de um relacionamento anterior. Estou com minha esposa, uma mulher 34 anos, há 8 anos. Temos meninos gêmeos, em 5 meses. Ficamos com meus filhos mais velhos religiosamente o tempo todo nos fins de semana e durante as férias escolares. À medida que eles foram crescendo, nossas regras domésticas passaram a ser diferentes de quando eles estavam em casa com minha ex. Por exemplo, a hora de dormir é decidida de acordo com a idade em nossa casa e coisas como não comer sobremesa se eles não comerem o suficiente. Com 4 filhos, a casa é muito movimentada e algumas regras ajudam a controlar nosso tempo e a garantir que possamos fazer coisas em família. De qualquer forma, nos últimos 12 meses, quando meus filhos mais velhos chegam, eles expressam sua aversão a algumas de nossas regras, principalmente a de não ter telefones depois do almoço e até depois do lanche da tarde. Eles podem ficar com o celular e responder a mensagens e ligações, mas não podem ficar nas mídias sociais, e eles podem usar o celular de manhã e depois do lanche se não estivermos fazendo nada. Durante o dia, tentamos fazer atividades em família, como boliche, cinema, passeios de bicicleta e coisas do gênero, ou, se ficarmos em casa, jogos de tabuleiro e apenas interação familiar. Como meu filho mais velho está crescendo, eu e minha esposa entendemos que, nos fins de semana, ele gosta de estar com os amigos e nós damos uma carona para onde os amigos estão e o buscamos em um horário determinado, já que moramos do outro lado da cidade. No entanto, nos últimos 3 meses, eles têm se recusado a ir à nossa casa devido a essas regras, e minha ex me pediu para fazer flexibilizar essas regras, o que eu recusei, principalmente porque não são as regras mais agressivas e arcaicas. 5 a 6 horas sem telefone. Além disso, isso fará com que meus gêmeos comecem a ver que podem conseguir o que querem se expressar em bastante desagrado. Eu disse que a porta sempre estará aberta para eles e que não os obrigarei a vir à nossa casa à força. Então, sou babaca por não mudar as regras para que eles venham apenas para ficar sentados em seus telefones. Não acho que seja muito grave, mas também estou me sentindo culpado por eles não quererem mais vir. Com a minha ex, eles têm permissão para criar sua própria rotina e tudo bem, pois a casa não é minha e o que quer que funcione para eles. Minha esposa concorda com nossas regras, que são para todas as crianças, e me apoia 100%, mas me pego questionando se estou fazendo a coisa certa ou não. PS, as crianças de 5 anos não têm telefones e nem todas seguem exatamente as mesmas regras, e as crianças mais velhas têm seus telefones. Elas simplesmente não conseguem ficar 5 horas olhando para o celular no meio do dia, quando fizemos planos e nos esforçamos para fazer algo em família. É principalmente um dia por semana também, no outro dia do fim de semana, eles estão com seus amigos e têm seus telefones com eles e podem fazer o que quiserem com esses telefones. É apenas um dia por semana, durante 5 horas. PS2, mais informações, acho que não fui tão claro e não dei todas as informações. Ainda vejo as crianças toda semana durante a semana. Elas só não querem ficar nos fins de semana. Quando elas vinham, fazíamos atividades individuais e outras coisas sem as crianças menores também. Não era uma regra de não usar o telefone, mas mais como temos que ter algum tipo de plano no fim de semana para sairmos do quarto e guardarmos o telefone por um tempo. Mesmo que eles quisessem relaxar com os amigos, era isso que faziam. Os amigos vinham ou iam para a casa de amigos. Conversei com as crianças e foi assim que descobri que era apenas a questão do celular, pois inicialmente elas disseram que eram todas as regras, mas acabou se resumindo apenas a essa. Além disso, não são 5 horas fixas todo fim de semana, mas usei 5 horas para isso porque é o tempo máximo que poderia ser. Eu sou babaca por comprar um novo cachorro para minha filha, apesar do grande trauma de meus filhos. Eu, mulher 39 anos, tenho 2 filhos, 10 anos homem e 8 anos mulher. O cachorro da nossa família morreu há 5 meses. Sua morte foi um grande choque para meu filho. Ele é um garoto tímido, que não tem muitos amigos. Nosso cachorro era seu melhor amigo. Todos nós ficamos de luto, mas ele foi o mais atingido. Ele fez terapia para se conformar com o fato. Minha filha também ficou triste, mas seguiu adiante muito rapidamente.
Minha filha começou a pedir um novo cão algumas semanas após a morte de Peanuts. Seu pai e eu gostamos da ideia, mas meu filho foi contra. Ele nos disse que um novo cão seria uma lembrança constante do Peanuts. Ele não suportava a ideia e começou a desdenhar da irmã por tocar no assunto o tempo todo. Sua irmã, por outro lado, nos disse que ficaria triste se decidíssemos não ter mais um cachorro. O famoso "você quer levar um soco ou um chute?". No final, decidimos comprar um cachorro para o aniversário dela. Eu realmente esperava que meu filho gostasse do cachorro quando o visse e talvez até se tornasse amigo dele. Eu estava errado. Ele teve um colapso quando revelamos o cachorro na festa de aniversário dela. Ele xingou e gritou e depois tentou sair correndo de casa. Minha mãe o levou para a casa dela para que se acalmasse. Ele se recusa a voltar para casa enquanto o filhote ainda estiver aqui. Meus sogros estão atacando meu marido e eu por favorecermos nossa filha e colocarmos os desejos dela acima da saúde mental de nossos filhos. Será que eu sou realmente a errada aqui? Sim, foi para a felicidade da minha filha, mas também pensamos muito no nosso filho. Só que não funcionou da maneira que queríamos. Eu sou babaca? PS. Para informações, meu filho fez terapia por 3 meses após a morte de Peanuts. Ele não está fazendo terapia no momento. O cachorro foi um presente para minha filha. Um cão não pertence a uma única pessoa. Um cão é um membro da família. Meu filho pode amá-la, brincar com ela, pode fazer qualquer coisa. Deixamos claro para nossa filha que o cachorro não é dela e que, se meu filho quiser escolher um novo cachorro, nós compraremos um para ele. PS2. Após uma conversa desagradável com meus sogros, eles envolveram toda a família do meu marido, decidimos colocar o filhote para doação. Vizinhos mal educados não me deixam estacionar na frente da casa deles e recebem uma surpresa. Há vários anos, mudamos de estado para que meu companheiro pudesse cuidar da mãe dele, que estava morrendo de câncer em estágio 4. Entramos em nossa nova garagem com o caminhão de mudança para podermos descarregá-lo e estacionamos nossos carros na rua, pois não havia espaço na garagem com o caminhão grande. O bairro fica fora da cidade, em uma área arborizada. A rua era bastante estreita, sem calçadas, e havia pouco ou nenhum espaço para estacionar em qualquer lugar, exceto na entrada de sua própria garagem. Era um pesadelo se você recebesse visitas e definitivamente difícil se estivesse, digamos, descarregando um caminhão de mudança. Havia uma entrada muito pequena, pense, apenas um pequeno espaço para um carro compacto entrar e sair da rua, na frente da casa, diretamente à nossa direita, e foi lá que estacionei meu carro para descarregar. Descarregamos o dia todo e, naquela noite, estávamos exaustos e decidimos terminar pela manhã. No dia seguinte, fomos pegar meu carro para tomar o café da manhã antes de terminarmos o descarregamento e havia um bilhete no para-brisa. Em uma caneta grande estava escrito "Não estacione aqui". Ok, beleza. Quer dizer, se fosse eu, teria entendido que eles estavam descarregando um caminhão e lhes daria uma chance de terminar e depois pediria educadamente que não o fizessem se estacionassem ali novamente. Sou uma pessoa simpática e compreensiva e, claramente, nem todos são. Esses vizinhos tinham uma entrada de carro grande e comprida que subia e contornava os fundos de sua casa. Eles tinham estacionamento em sua propriedade para provavelmente meia dúzia de carros lá em cima, mas estavam brigando por essa pequena vaga durante a noite? Que seja. É importante notar que, nesse bairro, como não havia calçadas, os limites de propriedade iam até a rua, portanto, eles tinham o direito legal de nos dizer para não estacionar ali. Fomos tomar café da manhã e, quando voltamos, os vizinhos haviam colocado 3 cavaletes na vaga vazia. Depois de estacionar meu carro a 800 metros de distância e voltar para minha casa, terminamos de desempacotar o caminhão. Em um determinado momento, a vizinha do outro lado da rua veio conversar e oferecer ajuda. Ela era muito simpática e, ao que parece, um pouco fofoqueira, então contei a ela sobre o nosso desastre com o estacionamento. Ela ficou visivelmente irritada e me contou algumas histórias sobre como o vizinho do estacionamento era um grande babaca. Digamos que eles não eram boas pessoas. Ela também me disse que literalmente ninguém estaciona naquela vaga, eles nem a usam. Que idiotas! Quando terminamos o dia, comecei a formular um plano. Naquela tarde, coloquei um anúncio no Craigslist local e um tipo de OLX oferecendo cavaletes de madeira grátis, com o endereço de retirada na casa do meu vizinho. Eles desapareceram pela manhã. Sei que não é nada demais, mas descobri mais tarde,
por meio da fofoqueira, que o vizinho do estacionamento estava muito irritado com o fato de alguém ter roubado seus novos cavaletes. Acontece que a fofoqueira estava certa e esses vizinhos eram, de fato, uns babacas de primeira, como aprendemos nós mesmos com o passar do tempo em que moramos lá, por isso nunca me senti mal. Se eles tivessem pedido gentilmente no início, eu teria mudado meu carro de lugar com prazer e eles ainda teriam seus cavaletes novinhos em folha. PS. Vi isso aparecer nos comentários algumas vezes, então queria deixar mais claro, eu não tinha ideia de que aquela era supostamente a propriedade deles quando estacionei lá. Descobri isso no dia seguinte, quando eu e a fofoqueira estávamos conversando. Eu disse algo como: é uma rua pública, posso estacionar onde quiser, desde que não esteja bloqueando uma entrada de garagem ou algo assim, e fofoqueira me interrompeu e disse: bem, na verdade, a forma como as casas são naquela rua é que todas do meu lado estavam em uma colina e havia um muro de contenção na rua, deixando apenas alguns centímetros de terra para os pedestres caminharem e não ficarem na rua. O muro do vizinho do estacionamento meio que se inclinava em direção à minha casa, que ficava um pouco atrás da deles, e meio que se transformava na minha entrada de garagem. E embora estivesse definitivamente na frente da casa deles, parecia uma espécie de vão criada pela forma como as casas foram feitas e os muros foram desenhados. Parecia um canto público. Eu certamente teria pedido para estacionar ali se soubesse que era necessário. Mas acho que, pelo que todo mundo está me dizendo sobre isso, provavelmente era justo de qualquer maneira, o que torna o vizinho de estacionamento ainda mais rude. E, sinceramente, não se tratava do estacionamento, mas da atitude deles. Apenas venha me pedir para mudar. Ou escrever um bilhete simpático. Puxa vida!